E hoje a gente vai discutir um tema que todo mundo gosta no mundo da medicina atual, que é como ganhar dinheiro com a medicina, né? Então, essa questão de o médico querer ser rico é uma das que mais gera ações nas redes sociais hoje em dia. Eu sou o Luiz De Angeli, médico ortopedista, pediátrico, e esse é mais um conteúdo aqui do canal da Escola de Cos. Quando você entra ali no Instagram, quando você vai para o Google ou para o YouTube, sempre aparece um médico ali que vai te ensinar como você impulsiona a sua carreira, como é que você ganha dinheiro, como é que você capta pacientes particulares, como é que você vende um protocolo de valor agregado, várias dessas questões. Geralmente são colegas, né, médicos ou alguns outros são empresários que estão vendendo algum tipo de produto para que você, médico, consiga aumentar o seu faturamento utilizando algumas estratégias técnicas. O grande problema desse tipo de abordagem é que a maioria dos produtos que estão sendo oferecidos, para não falar a totalidade deles, né, em torno de 99% do que está ali, são produtos de meio. E o que eu chamo de produtos de meio? São aqueles produtos que não vão mexer nas suas concepções e nos seus princípios e também não estão alterando o seu pensamento sobre o fim último do seu trabalho. Ou seja, são aquelas questões e aqueles produtos, aquelas estratégias que são fugazes, que funcionam às vezes hoje, mas podem não funcionar amanhã, ou daqui 5 anos, 2 anos, 1 ano. E muitas vezes esses produtos, eles podem colocar também em xeque a reputação do médico que está utilizando aquele tipo de estratégia, aquele tipo de produto. Muitos deles acabam sendo um pouco antiéticos. E o grande problema de você se associar a um desses mentores e começar a utilizar esse tipo de estratégia é que é extremamente provável que você você comece, na verdade, a medir os seus desfechos pelo quanto você fatura. E por que isso é um problema? Porque, classicamente, desde sempre, digamos assim, o fim último da prática da medicina é a realização do bem pro paciente. Ou seja, curar as doenças, aliviar o sofrimento, enfim, que é o que todo mundo sabe. E isso desde a época de Hipócrates já era falado assim de maneira bastante evidente. A partir do momento em que você troca esse fim último de querer fazer o bem e começa a julgar os seus resultados pelo seu faturamento, é extremamente provável que você tenha um viés na sua prática que vá acabar levando você a fazer estratégias que muitas vezes podem não ser a melhor para o paciente que você está avaliando ali no momento, mas que vão te fazer faturar mais. Se você quiser um exemplo muito claro, é a mesma coisa que todos nós já passamos quando nós contratamos um assessor de investimentos, por exemplo. Qual que é o viés do assessor de investimentos? Ele tenta, na verdade, lutar contra essa tentação que ele possui de querer te vender o produto que dá mais retorno para ele, não para você. Por isso que muitos deles têm mudado agora para uma estratégia e uma forma de atuação baseada num FII fixo mensal, onde ele vai ganhar mais quanto mais você ganhar para tentar destruir esse viés. Na medicina não vai ser diferente. Se você está mirando só no seu faturamento como o desfecho do seu sucesso, como eu falei, é extremamente provável que a sua prática comece a ficar enviesada. E aí você pode pensar assim, não, Luiz, mas eu sou forte, eu sou virtuoso, eu não vou cair nessa, eu quero faturar mais, mas eu fico olhando ali os números todo dia ali do meu consultório, etc e tal, quando eu vendo tratamentos e eu faço 10 mil, 20 mil, 5 mil, sei lá, quanto eu quiser por dia, eu fico olhando aquilo, mas eu não vou me deixar levar por essa questão. Uma dica que eu dou aqui para vocês é não confiem em vocês mesmos, né? Desde o pecado original, nós somos seres humanos quebrados. É extremamente provável que a partir do momento que o negócio começa a ficar prazeroso, que você começa a ver a cor do dinheiro e etc., você começa a alterar a sua prática a favor do seu faturamento, do quanto você ganha, da sua prosperidade financeira e acabe deixando de lado o fim último do seu trabalho, que é realmente fazer o bem para o paciente, fazer os melhores tratamentos, fazer o que é o melhor para o paciente. Isso nós sabemos há bastante tempo também, que nem sempre vai ser aquilo que vai te dar mais dinheiro, ok? Eu canso no meu consultório
de atender pacientes que vêm com indicação de cirurgia e que eu poderia claramente ir lá e falar, não, tem que operar mesmo, é uma indicação meio duvidosa, etc. Então melhor operar, né? Porque se eu operar eu ganho mais e o paciente já veio com essa cabeça de que ele vai ter que operar e eu falo com o paciente, falo, olha, na verdade eu tenho dúvida do seu caso, eu tenho dúvida de qual é a melhor conduta para você, mas eu creio que nesse momento seja melhor a gente não ir para a estratégia cirúrgica, que nós mantenhamos aqui as opções de tratamento não cirúrgico. Tá? Isso, digamos assim, entre aspas, dói no bolso, mas é o melhor para aquele paciente. E não tem nada melhor do que deitar a cabeça tranquilo no fim do dia, sabendo que você cumpriu sua missão e que você fez o bem para o próximo. E aí, gente, para a gente poder fugir desse viés, eu vou começar dando um exemplo aqui de um santo, que se chama São Giuseppe Moscati, no século XIX, o santo italiano, que era médico, e um médico excelente. Estava lendo a biografia dele aqui, uma biografia de Antônio Tripodoro. Tá? Essa biografia, eu só encontrei ela em inglês, ok? Então eu vou traduzir aqui um trecho que fala justamente, o nome do capítulo, né, só para vocês verem, é Pobre Doutor e Doutor dos Pobres. Olha só que interessante. Todo mundo sabia que ele não era um médico rico e que ele não era apegado ao dinheiro. Na verdade, ele era muito mais pobre do que ele deveria ser. Isso por uma opção dele. E calma aqui, gente, eu não estou falando que vocês têm que ser pobres, que vocês têm que fazer voto de pobreza, nada disso. Tá? Tem uma frase aqui do professor Michele Landolfi que diz assim, ele poderia ter sido um milionário se ele quisesse. E aí você fala assim, poxa, ok, ele era santo, ele fez um voto de pobreza, ele abdicava de várias outras questões, por exemplo, ele não tinha um carro, ele andava a pé nas ruas ou ele pegava transporte público. Então isso é super interessante de avaliar na vida de São José Moscati. Mas a fala do professor Michele Landolfi, que diz que ele poderia ter sido um milionário se ele quisesse, por que isso acontece? Um médico que tem virtudes, e São José Moscati talvez tenha sido um dos médicos mais virtuosos, né, que já passou por esse mundo, ele era um médico extremamente estudioso, extremamente dedicado aos seus pacientes. Ele atuava não só na parte clínica, mas como também nas pesquisas, né? Aqui no livro se fala como alguns dos seus estudos foram importantes até para o tratamento, para a descoberta do tratamento de insulina para os pacientes diabéticos. Ou seja, ele era um médico que agregava todas aquelas virtudes e aqueles princípios hipocráticos que há 2.500 anos já vêm sido ensinados e praticava isso com muito zelo, com muita destreza e com muita ética. E aí você percebe que na fala do professor Michele, ele diz que ele poderia ter sido milionário se ele quisesse. Aí você fala assim, poxa Luiz, então para eu conseguir ganhar dinheiro na medicina, o que eu preciso fazer, na verdade, é atuar de forma ética, atuar de forma correta, ser estudioso, colocar o paciente em primeiro lugar? Eu falei, pois é justamente isso. Aí você fala assim, poxa Luiz, mas aquele cara que vende aquele protocolo lá para eu poder ganhar dinheiro mais fácil, que capta os pacientes, né? Agora o paciente virou até Pokémon, né? O cara fala que ele capta o paciente para você e te entrega, né? Ou virou, sei lá, uma raposa, um javali, né? Então o pessoal tá falando assim dos pacientes hoje em dia na internet. Mas é mais fácil fazer isso, né? Ir lá e utilizar as estratégias de marketing para você poder ganhar mais dinheiro. Mas como eu já falei, o grande perigo desse tipo de estratégia é que ela é fugaz. Hoje em dia ela pode funcionar extremamente bem durante algum período. Mas amanhã eu estou dizendo assim, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, isso já não pode ser mais verdade. Ao passo que uma medicina bem praticada, como já ensinado pela Escola de Cos, por Hipócrates, há 2.500 anos atrás, e que passou por inúmeras gerações, mostrando que a prática adequada da medicina, a aquisição de virtudes médicas que possam auxiliar na sua prática, o zelo com o paciente, tudo isso tem um valor que é atemporal. Ou seja, se você começa a praticar isso dia a dia, desde quando você é um estudante de medicina, de preferência, né? Mas se você já não é mais, não tem problema, sempre há tempo de recomeçar. Se você reseta o seu mindset em relação à forma como você atende, à forma como você se porta, as coisas vão mudando gradativamente
Independentemente do que acontecer, por exemplo, no sistema de saúde daqui para frente, que a gente sabe que é uma loucura, né? Você não sabe mais se vai ter convênio daqui 5 anos, você não sabe se vai pagar bem ou mal, você que atende particular não sabe se vai ter paciente particular daqui 5 anos, daqui 10 anos mais, né? Dependendo aí da situação do país, e, enfim. E não adianta fugir do país também não, tá, gente? Aqui nos Estados Unidos eles têm os mesmos problemas, inclusive eu tô aqui agora, conversei com os colegas aqui do Children's Hospital de Nashville sobre essas questões de como o sistema de saúde ele acaba sendo insustentável a longo prazo, que é a mesma coisa que a gente percebe no Brasil. Bom, mas se você se torna, digamos assim, entre aspas, um médico hipocrático, independente das mudanças que possam ocorrer ao longo do tempo, tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você pratica e a sua reputação, a sua fama, elas são universais e atemporais. Ou seja, eu estou dizendo que não importa a década, o ano, o século em que você viva, você vai continuar sendo valorizado como um excelente médico. Se o sistema de saúde mudar, você vai continuar sendo valorizado como um excelente médico. Se você mudar de clínica, se você mudar de estado, a sua fama vai te seguir para esses locais. E o contrário não é verdadeiro. Por exemplo, se você é simplesmente um estrategista, um marqueteiro, isso não vai te acompanhar se você mudar de país, se o sistema de saúde mudar. Ou seja, é uma estratégia que não é perene, ela não é atemporal. Pelo contrário, ela é bastante temporal. Então esse que é o grande risco, na verdade, da gente querer buscar os atalhos, ao invés de querer construir um caminho, ao invés de querer construir uma vocação. E um dos nossos lemas aqui é que vocação se constrói. Quanto mais você conhece a história da medicina, quanto mais você conhece o seu trabalho, quanto mais você se dedica, você começa a amar mais o que você faz e a sua chance de ter sucesso aumenta infinitamente. Então assim, eu peguei aqui um exemplo de São José Moscati, que era um médico santo e ele era pobre por opção, justamente para mostrar para vocês que se você vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar dinheiro, se você quer atender no SUS ou quer atender no particular, se você quer trabalhar contratado CLT pelo hospital, se você quer ser empresário, ter uma clínica, não importa. Se você faz o que é correto, se você estuda de maneira adequada, trata bem os seus pacientes, se porta como um médico, com unidade de vida, né? Ou seja, você não vai para balada no dia anterior da cirurgia e no outro dia você aparece lá, ou você não é uma pessoa que é agressiva ou que não é virtuosa, né? Fora do ambiente de trabalho, mas no ambiente de trabalho você se comporta como um cordeirinho, né? Como um lobo vestido de cordeiro. As suas chances, né, de ter sucesso na sua carreira e que esse sucesso seja perene e que ele dure, inclusive até depois da sua morte, né? Que as pessoas dirão de você depois da sua morte, essas chances são bastante altas, além de ser o certo a fazer. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo.